sobre a pergunta de hoje. O que é que a gente tem hoje para a gente responder nessa oportunidade, tá? A pergunta de hoje é assim, olha. Por que é difícil o joio se converter? Por que é difícil o joio se converter? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez seja mais difícil o joio se converter do que um rico se converter. Então, deixa eu ver como é que eu armo aqui. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico se converter. E mais difícil do que isso é um joio se converter. Olha que coisa perigosa. E por que o cristianismo é cheio de joio? Culpa nossa. Culpa do trigo. Porque a gente foi, durante muitos séculos, a gente foi levado a entender que o papel de convencer e converter as pessoas era responsabilidade nossa. E aí a gente partiu para convencer as pessoas e converter as pessoas. E aí a gente entupiu o cristianismo de trigo, de joio. Entupido de joio. Gente que se converteu porque foram convencidas pela gente. Não foi pelo Espírito. Compreende? E o que acontece com essas pessoas? Ao se tornarem joio, ao entrarem para dentro da religião, para dentro do cristianismo, elas como que se vacinam contra o evangelho verdadeiro. Então vamos analisar aqui alguns itens. Então, por exemplo, diz aqui o ponto 1, diz assim: antes de criar o ser humano, Deus sabia que com o tempo ele, o ser humano, cairia na desobediência e se tornaria escravo do pecado, pois com a queda, a imagem e semelhança que cada um foi formado, foi criado, desceria a níveis muito baixos. Entende? Então fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus, mas quando nós fomos, por causa do pecado original de Adão, né? Quando nós então caímos com Adão, então essa imagem e semelhança desceu a níveis muito baixos, né, para o ser humano. E aí se responde por que tanta maldade, por que tanta ruindade, né, na humanidade. Nós somos mais desumanos do que humanos. Muito bem. Ponto 2. Amando e querendo o melhor para a humanidade, Deus estabeleceu o projeto da graça. Respeitando a vontade de cada um, ele ofereceria toda a ajuda necessária para que todos fossem salvos. Todos, sem exceção. Ele ofereceria toda a ajuda necessária. Terceiro, mesmo com toda a ajuda de Deus, ele sabia que haveria muitas dificuldades para o ser humano superar esse domínio do pecado e então desejar a ajuda dele. 4. No plano da graça, o Espírito ficou na responsabilidade de chegar a toda pessoa e convencer cada uma de sua situação de pecado, incentivando-as a quererem a aproximação com Deus e seu perdão. Desejando isto, o resto seria tudo ação do Espírito para a salvação de cada um. Qual é a função do Espírito? Convencer, converter e santificar. Então, o primeiro era convencer, é chegar a todo indivíduo, todo, sem exceção, e dizer para ele da situação pecaminosa dele. Convencer essa pessoa. E todo o mundo está convencido disto. 5.
Quanto mais envolvido em pecado, mais a ação do Espírito é eficaz no convencimento. Quanto menos envolvido em pecado, mesmo que na sua compreensão, menos o ser humano entende precisar de Deus. Então é assim, quanto mais em pecado a pessoa está, né, quanto mais envolvido em pecado, mais fácil para ele ser convencido. Quanto menos envolvido em pecado ele está, mais difícil dele ser convencido. Entendeu? Porque ele sempre vai achar, não, tem gente que é pior do que eu. Tem muita gente pior do que eu. Eu sou bom. Muito bem. 6. O joio é alguém que está numa situação de aparente condição favorável diante de Deus. Ele é um religioso que se sente perdoado e abençoado. Este engano atrapalha a percepção do seu real estado distante de Deus. Ele está tão distante de Deus quanto qualquer outra pessoa que não esteja próxima. Mas, por ser religioso, por falar o tempo todo de Deus, 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 Jesus, 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 essa coisa toda, né? Ele acha que a situação dele está maravilhosa. Ele está bem perto, ou mais perto de Deus do que todo mundo. E isso dificulta ele a entender a situação dele, né? O joio é um religioso exagerado. Ele é mais dedicado, é mais praticante, é mais tudo que os outros. E esta situação faz ele estar ainda mais enganado sobre a sua situação espiritual. Olha só, ele é tão dedicado que ele é mais dedicado do que o salvo. Então ele olha assim, fulano, eu sou mais dedicado do que fulano. Eu me dedico mais, eu me envolvo mais, eu participo mais, né, da religião e da religiosidade do que fulano. Então eu estou salvo, eu estou bem. Fulano é que está em perigo, pode não estar salvo. Por causa desse exagero dele na sua religiosidade. 8. O joio é farisaico. Ele é um fariseu de primeira linha. Ele consegue ver os erros e pecados dos outros com muita facilidade. E isto dificulta mais ainda a condição dele, pois sempre entenderá que mesmo que cometa pecados, é muito menos que o pecado dos outros, que os outros cometem. E isso dificulta mais ainda ele a compreender a situação dele. Ele não consegue ver que ele é joio. Olha como eu pareço com trigo. Entende? Então isso dificulta mais ainda a situação dele. 9. O joio, por seu espírito cheio de vontades, cheio de exigências, violento, reclamador e intransigente, está sempre na função de liderança, guiando os demais. E esta situação faz com que ele se compreenda até mais dedicado do que os outros. Se eu não estiver salvo, ninguém mais está. É assim que o joio pensa. Porque ele está sempre na condição... Porque o que é que acontece? Porque na liderança? Porque o trigo, a ovelha, ela é pacífica. Ela não quer disputar e brigar com o joio, nunca. Ela não quer disputar e brigar com ninguém. Muito menos com o joio. Muito menos. O joio, todo mundo tem medo. Então, ela abre mão e o joio fica na liderança. Pronto, isso faz com que ele ache que não, eu sou o tal. Eu sou o bambambam.
E isso dificulta ele a compreender a verdadeira situação pecaminosa dele diante de Deus. 10. O joio. O joio é um caso complicado para os planos de Deus, pois ele quer a salvação de todo mundo. Deus quer a salvação de todo mundo, inclusive do joio, porque Deus ama o joio. O joio, nestas condições enganadoras, faz com que ele tenha muita dificuldade de entender sua situação com isto. E por causa disto, não tem nenhum interesse de fazer mudança ou pedir as mudanças ao Senhor em sua vida. É mais fácil um rico se converter do que isso aí é uma opinião minha, viu? É mais fácil um rico se converter do que um joio se converter. E é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se converter. Tomara que eu esteja errado. Porque o número de joio que existe no cristianismo é exagerado demais. Demais. Tá bom? E para o projeto de Deus de salvar pessoas, isso não é uma boa notícia, isso não é um bom indício. Tá bom? A gente fica por aqui para essa pergunta. Por que é difícil o joio se converter?